saudade de você. Guardei o teu chapéu de couro, vovô, vovô. Que saudade de você, oh vovô. Para em frente ao varandado, recordo os tempos atrás. O gibão no canto caído, a cela já não presta mais. O gibão no canto caído, a cela já não presta mais. Jaleque tem ninho de rato, jogado no canto perdido. Ao lado eu escuto o cachorro, chorando que triste grunhido. Ao lado eu escuto o cachorro, chorando que triste grunhido. Vovô, eu sou seu netinho tolo, que saudade de você. Guardei o teu chapéu de couro, vovô, vovô. Que saudade de você, oh vovô. Agora com você, Nil Santana. Para em frente ao varandado, recordo os tempos atrás. O gibão no canto caído, a cela já não presta mais. O gibão no canto caído, a cela já não presta mais. Jaleque tem ninho de rato, jogado no canto perdido. Ao lado eu escuto o cachorro, chorando triste, runindo. Ô, compadre Daguinho, ô, filho de coisa que meu. Padaguinho chegou por cá, tá vendo? Boa noite primeiro, pessoal, né? Primeiramente, boa noite. Depois a gente fala dos buchos grandes. Boa noite primeiro. Boa noite, indo bucha grande. Boa noite primeiro, né? Só tem barriga grande aí. Bora adiantar, sai de apartamento aí. Ele conversa besta, né, compadre? Bora adiantar o lado aqui, compadre. O que foi, menininho? Tic-tac com aço, né, compadre? Compadre Gicle. Compadre Gicle tá aqui dizendo que ele foi o primeiro a aparecer aqui hoje, né, compadre Gicle? Tá aí vendo a gente nas barrocas, compadre Gicle. Tá aí vendo a gente. Camila Araújo Santana, tá vendo a gente aí. Comadre, tá melhorzinha, comadre Camila, tá melhorzinha aí das pirrianças. Bota um joinhazinho pra eu ver, coisada, que a correria foi braba. Sai de mão cedo de casa aqui hoje com tanto furunco para se resolver, tanto coscobeu, tanta linguiça ruim para resolver, num canto nem outro. Vim chegar em casa agora. Já fui lá, compadre Daguinho, para a Câmara de Vereadores, levar o material lá, está tudo instalado para daqui a pouquinho começar a sessão lá. E tem que estar lá também, senão o cuscuz não chega, né, compadre velho? Né, Daguinho? Aí as correrias danadas, né, compadre Jário? O compadre Jário está lá no Goiás vendo a gente. Jário Ferreira Mota. Esse é o Coscobeu das Terestas aí, né, compadre Jário? Filho do Coscobeu. O Mariana Almeida está por cá, chegando por cá. Compadre Bel Piso tendo bucho grande, nunca mais apareceu. E hoje... boa noite, indo bucha grande. Ah, se tem uma coisa que Bel não tem, é bucho grande, né, compadre Bel? Ô, Bel, tá por cá vendo a gente aí, Bel? A gente vai mostrar a goiabeira todinha nesse tanto aí, viu, Bel? Uma matéria bacana aí da nosso povoado, né? Aí, Camila, tá melhorzinha, graças a Deus, né? Graças a Deus. Sangue de Jesus tem poder, que amém. Desmoralidade, hein? Amém, tá melhorzinha, né, Zacarias? Chegou, Zacarias, nas andanças que tu queria, filho do Coscobeu. Chegou nas andanças, foi Zacarias que rodou hoje pra essa chapada diamantina aí. E tá lá. Ô, Bel, daqui a pouquinho a gente vai mostrar a goiabeira aí, viu, Bel? Vai subiu lá na serra aí e mostrou a goiabeira, rua por rua. Um trechinho pra gente registrar aqui e ficar aí, né? Goiabeira é um povoado bonito, danado. Né, compadre? O povoado bonito. E a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Tem também a participação lá que a gente vê, né, compadre Nadinho? Nadinho tá vendo a gente aí, Nadinho Rei. Tá vendo a gente também aí no YouTube. Tá com o compadre Walter Silva vendo a gente aí, Roberto Moraes. Né, compadre Zé Gambirra tá vendo a gente aí, Bolinha. Nos YouTube, né, compadre velho? Compadre velho, quem é que tava falando aqui? Já fiquei doido, não sei mais do que eu falo mais aqui. Eu tava falando de um Coscobeu, entrou outro pelo meio aqui, né, compadre Nilson Santana? Sim, a gente também vai mostrar um pouquinho da cavalgada ontem,
da festa da Padroeira, né? Aqui em Conceição do Goité, a gente estava por lá e resistiu um momento bom também dos vaqueiros, viu? Setembro passou com outubro e novembro, já estamos em dezembro, meu Deus, que é de nós. Meu Deus. Assim fala o pobre do seco Nordeste, com medo da peste, da fome feroz. A 13 do mês ele fez experiência, perdeu sua crença nas pedras de sal, mas noutra esperança com gosto se agarra, pensando na barra do alegre Natal. Rompeu-se o Natal, porém barra não veio, o sol bem vermelho nasceu muito além. Na copa da mata, buzina cigarra, ninguém vê a barra, pois barra não tem. Sem chuva na terra, descamba janeiro, depois fevereiro e o mesmo verão. Meu Deus, acabou a fubiga, morreu o calango, não tem mais teiu, não tem jeito mais não. Ai, 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 acabou a fubá, a espiga de mil, os meninos chorando, papai que é de nós. Meu Deus, apaga o fifó, o escuro danado e a seca arcelando nesse pó de pó. Eita, verso bonito dos infernos. Eu nego, vai. Setembro passou com outubro e novembro, já estamos em dezembro, meu Deus, que é de nós. Pois é, pessoal, antigamente o sofrimento da seca era pior, 1000 vezes, né? As pessoas tinham uma dependência muito grande, né? Da seca, não se tinha recurso. Hoje está aí as secas, o pau quebrando, mas para o jovem, para o mundo moderno, né, compadre Daguinho, com maneira. Todo mundo de boa, água encanada, água nas torneiras, não tem mais quintura para ninguém aí. Até os animais também não sofrem tanto, porque hoje os carros vão lá buscar e trazem para os pastos e botam. Diferente de buscar em carote. Naquele tempo buscava em carote. Buscava água nos carotes para poder abastecer o animal. O povo dormia sujo, lavava só, media um palmo da canela para baixo ali, né, compadre Jário, velho? E dali por diante, pronto, dormia assim mesmo até melhorar, voltar a chuva, né, Cardozinho? Na academia, Cardoso? Tá na academia, né, Cardozinho? Aqui, Cardozinho cantando aqui, ó. Antes de perder você, eu não fumava, eu não bebia. Antes de perder você, eu tinha paz, tinha alegria. Antes de perder você, eu não chorava, eu não sofria. Não sou mais como era antes. Hoje bebo e sou fumante, sofro e choro noite e dia. Se é que a bebida ameniza paixão, amargura, desprezo, então vou beber essa noite pra arrancar essa dor do meu peito. Já estou acostumado a beber e chorar feito bobo. Se hoje eu não te esquecer, amor, amanhã bebo de novo. Ei, musguinha do Coscobeio, né, compadre Levi? Pense aí. Compadre Levi é da modernidade, né? Não fumava, eu não bebia. Antes de perder você, eu tinha paz, tinha alegria. Antes de perder você, eu não chorava, eu não sofria. Não sou mais como era antes. Hoje bebo e sou fumante,
Coscomeu, da Bodé. É compadre velho, é Vic que tá dizendo aí. Bora, compadre velho, Osmar Ramos. Santana, música inédita da nossa autoria. Eu tô ficando velho, eu tô ficando fraco. Colhei no pinto, eu tô crescendo saco. Eu tô ficando velho, eu tô ficando fraco. Colhei no pinto, eu tô crescendo saco. Quando o caba fica velho, olha de tudo acontece. Os cabelos embranquecem, os dentes e a mulher se cai. A fala toda embolada, não lembra nada que faz. O bucho vira um calango, a bunda desaparece. As pernas não tem sustância, tudo que fala ele esquece. E quando senta se levanta, as vistas tudo escurece. Eu tô ficando velho, tô ficando fraco. Colhei no pinto, eu tô crescendo saco. Eu tô ficando velho, tô ficando fraco. Colhei no pinto, eu tô crescendo saco. Quando o homem fica velho, ele diz tomou demais. A leseira do velhinho, não lembra nada que faz. Oi, não sabe que dia é hoje, e tanto fez e tanto faz. É só o saco crescendo e o velho dizendo que tu não levanta mais. Eu tô ficando velho, tô ficando fraco. Colhei no pinto, eu tô crescendo saco. Eu tô ficando velho, tô ficando fraco. Colhei no pinto, eu tô crescendo saco. E sentado o dia todo, não lembrar de quase nada. A leseira permanece, sentado lá na calçada. E quando passa uma novinha, meu Deus, se eu pudesse, o futuro do velhinho, a filha do INSS. O futuro do velhinho, a filha do INSS. Eu tô ficando velho, tô ficando fraco. Olhei. Os velhinhos hoje tá mais aprumados, compadre Jaro, do que os novos. Os velhinhos tá virado Coscomeu, se cuida direitinho, né, compadre Levi? Levi velho anda todo durinho, vira no rojão que ninguém acompanha, no meio da rua, subindo e descendo. Mas Levi também tá novo, né? Bodé velho também lá, virado Coscomeu, mas ele não gostou da música não. Bodé foi uma música que ele fez para homenagear, ele virou o Coscomeu, não foi, Levi? E Levi fica atiçando assim, ó. Levi fica só fazendo uma infernação para o homem... Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? É assim mesmo, né? É, meus compadres, eu tô com 97 anos, eu bebo e fumo, só não tô chiqueirando mais. Bora adiantar aqui, que a gente tá aqui com a cavalgada aqui do pessoal, contar direitinho como foi lá, uma participação lá, o padre montou num cavalo também, né? Os vaqueiros da região todinha veio pra essa cavalgada aqui, né, Levi? É, a cavalgada aí, muita gente bonita, que eu sei que tinha lá. Você tá mentindo que eu sei. Não, tinha gente bonita. Você tá mentindo. Tinha uns feinhos também, né? Você tá mentindo. Tinha uns bonitinhos também, mas tinha também uns feios, Você né? tá mentindo que eu sei. Eu não tô mentindo, não. Você tá mentindo. Eu não tô mentindo, não. Cala a boca. Você tá mentindo. Esse menininho é uns Coscomeu. Bora lá ver pra gente adiantar o lado que nós temos também. Lá outra matéria de goiabeira, né? Vamos lá mostrar aqui a cavalgada de ontem. E aí depois a gente escamba lá pra Goiabeira, mostrar lá o nosso povoado, ficar registrado aí pro resto da vida. Enquanto existir internet, e o YouTube, e o X, e o antigo X, e o Xaço, né, Vanilda? Vai ficar aí no resto. Bora ver, bora. Cadê aqui a lambança? Bora ver com o Padre Santana. Bora, adiante. Nossa prece, oh Nossa Senhora, oh chuva do céu, chove sem demora, oh minha nossa prece, oh Nossa Senhora, nos apresentamos.
Santo é o Senhor, céus e terra cantam sua glória, céus e terra cantam seu louvor, nossa se canta um grande amém, e nós aqui na terra também, no céu se canta um grande amém. Aqui na terra também, bendito é aquele que vem, é aquele que vem, bendito é aquele que vem, é aquele que vem, em nome de Deus ele vem. Pode subir pra cá, Nayara, a família pode subir pra cá. Os enfermos e A segunda coisa que eu gostaria de trazer é que nós somos chamados, neste período que antecede o Natal, a preparar nosso coração para viver aquilo que Deus quer de cada um de nós. É como que somos chamados a cada dia iluminar nossos corações, permitindo que o ódio, às vezes a vingança ou a raiva saia de nosso coração. E por fim, eu quero trazer uma palavra mais explicativa do que disse o Evangelho para nós hoje. Não fiquemos insensíveis à vontade de Deus, para que quando chegar o dia de prestarmos conta a Deus, a gente
verdadeiramente tenhamos obras boas para oferecer ao Senhor. Então vamos buscar mais viver a irmandade, o perdão, a misericórdia e confiar cada vez mais neste Deus que ilumina e protege a nossa vida. Eu digo que cada vez mais eu venho me apaixonando por essa realidade que é a roça, que é a terra. E nós queremos louvar e bendizer a Deus. São tempos difíceis quando chega no período da festa da padroeira, quando não tem chuva. É muito difícil. É ração para dar ao gado, é água para os animais. E nós queremos pedir ao Senhor que derrame suas bênçãos sobre nossa terra. Por favor, cuide de mim, traga paz, devolva amor. Não deixa ódio invadir meu coração. Oh Deus, eu encontrei uma ladeira pra subir. Sem sua ajuda eu tenho medo, eu vou cair. E o Senhor pode segurar na minha mão. Não quero. Aí o Padre Odaque vai subir aí, parece que ele vai querer cair, compadre. Deixa eu ver. Viver assim. Aprumou. Peço que Deus. É vaqueiro o Padre Odaque, né, compadre Ed, velho? O Ed, ele é vaqueiro. Ele montou no cavalo aí e acompanhou a cavalgada até o parque, viu? Olhe por mim, não quero mais viver assim. Peço que Deus olhe por mim. Bate frente ao cancelão, veio o poeirão cumprir. O velho boi de pano no canto, bate uma tristeza em mim. O velho boi de pano no canto, bate uma tristeza em mim. Os outros bois vão chegando, e vira vem dois em dois, lembranças que não voltam mais. O velho carro de boi, lembranças que não voltam mais. O velho carro de boi, eu sou seu neto de couro. Que saudade de você, bateu seu chapéu de couro. Que saudade de você. Valeu, Nil Santana, muito obrigado. Que honra cantar com você, meu irmão. Um forte abraço e vamos nós. Passa em frente ao varandado, aí é que recorda mais. O gibão no canto caído, a cela já não presta mais. O gibão no canto caído, a cela já não presta mais. Jaleque tem ninho de rato, jogado no canto perdido. Ao lado eu escuto o cachorro, chorando com triste grunhido. Ao lado eu escuto o cachorro. Ô, coisa boa, né, compadre? José de Jesus Oliveira, Zé João tá por cá, Zé João tá na fita aqui. Cante logo aí, Zé João. Depois a gente fala um pouquinho sobre essa cavalgada. Vem chegando pra brincar no meio da
o teu cavalo cantando cadeira. Tá inspirado hoje, viu? Tá vendo a minha meu chapéu Tá inspirado hoje. Bota no grupo ali, né? Vou botar. Tu vem, O cantor que contou lá do teatro. Eu não duvido, já estudo teu sinal. De domingo na manhã, noite e domingo, eu te anuncio no centro da catedral. Zé João velho tá aí vendo a gente lá na Teofilândia, Centro Teofilândia, José de Jesus Oliveira, o Padre Noel chegou por cá. Boa noite, Padre Noel, vendo a gente aí, com Mariana Almeida, Nilza Santana, com o Padre Ed Ramos, tá aí vendo a gente também na Zaroeira, né, compadre? Levi Sedaz está aqui no centro da cidade, né, compadre Levi? Obrigado aí, com o Padre Albérico Santos vendo a gente. Um abraço aí, que vocês estão chegando por cá. Né, compadre Albérico, obrigado aí pela audiência. Com o Padre Jário Ferreira Mota, está lá no Goiás, é um coitense, mas está lá no Goiás vendo a gente nesse finalzinho de tarde. Obrigado aí pela audiência. Com o Padre Osmar Ramos, também está vendo a gente aqui, né, compadre velho? O Padre Levi disse: o velho Bodé falou para você tocar a música dele. Já foi tocada aí, não foi? Os Pinhaços do Velho, se lascou esses Pinhaços do Velho. Né, compadre velho? Muito bem aí, Zé Cardozinho, está lá também no Rosário, tá indo para academia, mas tá vendo a gente lá no celularzinho. Neuza Santana, né? Camila Araújo vendo a gente, Zacarias Carneiro aí descendo para Guanabi, né, Zacarias, vendo a gente aí, Camila Araújo, Bel Piso aí na Goiabeira, vendo a gente aí, com o compadre Bel Piso tá vendo a gente também por lá. Já falei com o compadre Bel Piso, né, com o compadre Gilclo, velho, tá indo na onde, filho? Tá indo na região de Salgado de Barroca, né, compadre? No Licuri, Licuri, o padre Daguinho tá aqui no centro da cidade, né, Daguinho? Camila Araújo também tá por cá vendo a gente, com o padre Nesita chegou com o padre Jefferson Almeida, e chegou Jefferson Ramos Santana. É filho velho, todos os dois é filho. Camila é filho e Jefferson Ramos é filho, com a Nesita é amiga, Noélia é amigo, né, compadre? José de Jesus é amigo, José João também é amigo, lá Oliveira Rente, né, Marizita? Marizita, a gente vai mostrar a Goiabeira, viu, Marizita? Vai mostrar a Goiabeira daqui a pouquinho, a casa dos seus pais lá. A gente fizemos uma matéria lá e saímos para aquele principal ponto de Goiabeira para a gente registrar no momento aqui, viu, Marizita? Daqui a pouquinho, a gente só vamos organizar aqui as coisas para a gente botar o bambu para gemer lá, né, compadre? Só o bambu para gemer mesmo, e não vamos ver nem nada, né? Assim fala o pobre do seco Nordeste, com medo da peste, da fome feroz. A 13 do mês ele fez experiência, perdeu sua crença nas pedras de sal, mas noutra esperança com gosto se agarra, pensando na barra do alegre Natal. Ei, o padre Rony chegou, né, o padre Rony? Vem na gente, que o padre Walter Silva tá vendo a gente lá pelo YouTube, né, Walter? Walter Silva, que também faz aí o Esporte Cisal. Caba velho tem 200 anos nessa luta aí, né, o padre Walter Silva? Tá criando o seu canal aí, já faz grandes trabalhos para mostrar para os esportistas, as pessoas que gostam do esporte, transmitindo aí, viaja a região toda e jogar essas imagens bacanas, domiguinho, né, Jovato? Os feriados, você está dentro de casa no sofá lá, assistindo pelo YouTube a transmissão do futebol coitense. E Walter Silva e sua equipe, né, compadre Walter? Obrigado, Walter, pela audiência aí. O compadre Valdir Silva está vendo a gente também pelo YouTube. Roberto Moraes vendo a gente, Zé Gambirra, velho, né, Walter? Muito bem, Bolinha também está por cá vendo a gente aí. A gente vai levando de cavazinho, né, Zacarias, velho? Eita, longe demais, Zacarias tá longe, viu, Zacarias? Para voltar aí, agora tem que os pneus rodar um bocado aí. O compadre Oscar Mascarenhas tá por cá vendo a gente aí, né? Estou no meio do caminho. Ei, Zacarias, velho, no meio do caminho. Ei, Coscobeio, tá longe, né, filho de Deus? Mas muito bem, tá conectado com a gente. Vai entretendo aí com a gente aí. Pera aí, celular, filho da peste, deixa eu ler minhas mensagens aqui.
falta de higiene com a renda aqui, o negócio sai do lugar aqui, vai pro teu lugar, filho do Cascavel Agudo, né, compadre? A gente tá mexendo nos meninos, né? Aí, muito bem, deixa eu ver aqui. Quem foi, já saiu tudo daqui, moda esse furunco velho saiu do lugar. Eu vejo por ali, eu vou olhar por ali, né, Zacarias? Muito longe, tá chegando por cá, já falei aqui. Cadê o menino que estava aqui, filho de Deus? Sai daqui, sai, lambreta, ré. Deixa eu ver aqui. Oscar Mascarenhas, para o Ciel. Ó, Ciel Silva, tá vendo a gente aí? Sumiu, ó, Ciel. Onde de furunco você tá andando, filho de Deus? O padre Rony Santos tá lá vendo a gente aí, né, compadre? Tá vendo a gente aí, ô Zone. O Rony, a seca tá virada com os cabelos, né, Rony? Tá dando uma tristeza, por isso a gente bota as musiquinhas assim, pra melhorar. Antes de perder você, eu não fumava, eu não bebia. Antes de perder você, eu tinha paz, tinha alegria. Antes de perder você, eu não chorava, eu não sofria. Não sou mais como era antes. Hoje bebo e sou fumante. Sofro e choro noite e dia. Se é que a bebida ameniza paixão, amargura, desprezo, então vou beber essa noite pra arrancar essa dor do meu peito. Já estou acostumado a beber e chorar feito bobo. Se hoje eu não te esquecer, amor, amanhã bebo de novo. Bora beber, você tem um figo de couro, né, compadre Zacarias? Ei, musguinha aprumada do Coscobeio. As músicas que a gente... Essa música quem foi lançada por Teodoro Sampaio, né? Mas qualquer dupla que é afinada desse jeito aí, cantar, todo mundo para ouvir aí, né, Padre Rony? Padre Rony, como é que tá tu aí? Eu vi que tu ganhou na loteria, foi, Rony? Eu tô sabendo, rapaz. Você tá mentindo, teu cheiro. Não, ganhou. Você tá mentindo. Ele ganhou no jogo do bicho. Você tá mentindo. Foi, aí vai dar um patinete aos meninos, né, Rony? Comprar uma bicicleta melhor para os meninos pedalar, para ir para creche, uma sacolinha bem daquelas arrumadas, né, compadre Rony? Os meninos gostam, né, compadre Rony? Vá. Jogou no bicho, foi, compadre Rony? Foi. Jogou coluna do meio, jogou cascavel e deu riboia. Aí ganhou pelo menos a metade, não foi? Eita, inferno, velho, mundo velho sem porteira, né, compadre? Rony, velho, irmã. Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? Irmã de Mariane, né, compadre Rony? Coité, cultura, comigo santa. Muito bem, bora descambar aqui, ver como é que tá o movimento, pra nós adiantar o lado. Meu filho, olha o bambu, vai. Sim. O programa Coité Cultura. Bora adiantar o lado, né, filho de Deus? Deixa de conversa pilheriada, besta. Padrinho, aqui é Braia, manda um alô aí pra mim. Um alô pra Braia, tá aí nas comunicações, vendo a gente aí, dando trabalho dos infernos, velho. Né, compadre Braia? Braia, muito bem, bora adiantar aqui, filho de Deus, bora adiantar. Meu patrão, eu vou embora da seca, Deus me defenda. Talvez na sua fazenda eu não apareça mais. Sem pai, sem mãe, nem parente, sem cobertor e sem rede, pra não ver de fome e sede morrerem seus animais. Patrão, eu não posso mais tomar conta do seu gado. Está pouco meu ordenado, minha esperança morreu. Peço perdão ao Senhor, desculpa a sua senhora, que amanhã vou embora, ver se no sertão choveu. Aê, compadre Jaime, pra você beber uma na boca da boca. Viu, compadre Jaime? Só lembro de Ramsey com essas musguinhas assim que eu Antes de perder você, eu não fumava, eu não bebia. Antes de perder você, eu tinha paz, tinha alegria. Antes de perder você, eu não chorava, eu não sofria. Não sou mais como era
Coscobeiro, tem que beber mesmo, não nos sufoca aí, né, compadre Jaime? Vamos papocar pra Goiabeira agora, mostrar lá as nossas ideias lá, um pouquinho da belezura da minha terra natal, né? Pensa um povoado que ficou bacaninha. Já tá lá. Rompeu-se o Natal, porém Barra não veio. O sol bem vermelho nasceu muito além. Na copa da mata, buzina cigarra, ninguém vê a barra, pois barra não tem. Sem chuva na terra, descamba janeiro, depois fevereiro e o mesmo verão. Então se o nortista, pensando consigo, diz isso é castigo, não chove mais não. Apela pra março, que é o mês preferido do santo querido Senhor São José. Ei, Jesus de Nazaré, né, compadre Jaime? Tá, compadre Jaime, a região aqui Coité, lá em Barrocas, deu umas chuvadas boas ali, né? Salgadalha, mas assim, não tá chovendo pro geral, né? Não tá chovendo pro geral, e aí, esse lugar que tá mais judiado, que essa chuva não pegou, tá ficando meio feio, né, compadre? Mas tem que esperar aí pro Criador, né? É exatamente isso. Mas a previsão agora, segundo aí os meteorologistas, é que a partir do dia 4 em diante aqui vai ter chuva no Nordeste. Dezembro e janeiro aí vai chover bastante. E vai, segundo eles, né, vai chegar até no próprio lugar que não choveu, entendeu, pessoal? Então a gente acredita na tecnologia dos homens. O que mudou isso aqui, rapaz? Foi o que aconteceu, que eu fiquei grande desse tamanho. Bora adiantar o lado aqui? Vamos adiantar o lado aqui, vou voltar esse negócio para trás aqui, que foi que veio, que cresceu minhas imagens desse jeito. Volta, febrento lá para os teus mediação, né, pai? Já, o que foi que aconteceu aqui? Eita, Coscobeiro, volte para lá, se respeite, não é assim também não, né, compadre? Muito bem, com fé em Deus, né, compadre? Já, fé em Deus dará tudo certo. A gente acredita que tudo é assim mesmo, né? Se for de ficar mais seco, vai ficar, não tem jeito a dar. Inclusive, gente, aí o Ceará e outro lugar aí tá chovendo bastante, tá tendo problema muito sério. Meu patrão, eu vou embora da seca, Deus me defenda. Talvez na sua fazenda eu não apareça mais. Sem pai, sem mãe, nem parente, sem cobertor e sem rede, pra não ver de fome e sede morrerem seus animais. O padre Alfredo do táxi aí tá ligando pra mim aqui, a ligação fui lhe atender, caiu aí, se puder tente de novo aí, filho de Deus, que eu tô aqui encontrar meio apirrinhado, muita coisa pra eu mexer ao mesmo tempo, fui atender a sua ligação. Se você estiver me ouvindo, repita aí, que a gente vai atender aqui na maneira do possível, viu, compadre velho? O padre Alfredo do táxi. Menino, não deixa de confusão. Bora descambar, vamos descambar. Bora, vamos descer lá pra Goiabeira pra gente ver como é que ficou o nosso bate-papo lá, pra gente adiantar o lado, né, compadre velho? Vamos ver como é que ficou o nosso bate-papo. Muito bem. Setembro passou com outubro e novembro, já estamos em dezembro, meu Deus, que é de nós. Meus amigos, antes de eu mostrar a minha Praça da Goiabeira lá, eu estou vindo aqui num morro bem conhecido e famoso aqui na nossa região. Então, eu quero mostrar para vocês, antes de mais nada, isso aqui. Isso aqui é chamada, no passado, passadiço, né? Que era uma formação de uma passagem de ser humano, de humanos, mas animal não passava. A gente passava de uma cerca para outra sem danificar a cerca e de uma forma simples. Vou tentar passar aqui para vocês verem, viu? Ó. Eu já estou subindo aqui de boa. Já estou subindo numa altura considerável. Entendeu? E já estou virando para o outro lado. E sem que aconteça nenhuma
é ato de danificar a cerca ou coisa assim, beleza? Mas eu vou agora subir aqui. Eu vou subir aqui agora o morro, tentar subir aqui para a gente falar e mostrar um pouquinho desse morro de Seu João Carneiro e do Velho Nô, que hoje pertence, aí uma parte pertence aos familiares, beleza? Amigo, tô subindo aqui, tentar achar um jeitinho de mostrar para vocês aqui, viu, esse ponto, que já se tornou ponto turístico, também foi um ponto de peregrinação, tem um cruzeiro lá em cima do morro e eu vou tentar chegar lá para mostrar para vocês, beleza? Vou subindo aqui, pessoal, vou subindo ali aqui, tentar chegar lá no cucuru do morro e mostrar para vocês aqui. Só que essa serra aqui é diferente daquela lá do Mucambo. Por quê? Porque aqui é uma serra que foi beneficiada, né? Ela foi mexida, vamos dizer assim, para plantar o capinho e para usar aqui como pastagem, né? A chuvinha aqui foi pouca, não teve chuva esse ano aqui ainda que prestasse assim para melhorar aqui a situação, correto? Eu vou lá, vou subir devagarzinho aqui. Eu chego lá pelo menos na parte do cruzeiro. Lá no Cucuru também tem uma torre de sinal de internet, correto? Epa, que eu já procuro infernação, né? Depois que eu sair daqui eu vou lá para o povoado, mostrar a praça do povoado de Goiabeira, beleza? Você vê se eu consigo chegar no ponto aqui mais fácil de subir. Tá quente pra caramba, sertão quente danado. Vou subindo, cansado e subindo. Epa! Deixa eu virar aqui. Já dá pra gente começar a ver Goiabeira lá, né? Já dá pra ver a Goiabeira. Bora, vamos subindo. Bora subindo. Esse furunco barbado. Vamos subindo. Eu não procurei infernação. Bora. Bora. Vamos adiantar aqui. Para vocês que nos assistem, não é fácil não, viu? Esse negócio de estar subindo em serra, essas coisas, não é fácil não. E aí a gente dá uns velhos desmantelados pior. Mas vou levar lá, vou chegar lá. Ei, Coscobeio. Ave Maria. Você vê que os animais, eles estão todos lá embaixo. As criações. Porque eles imaginam subir aqui. Tem comida aqui. Às vezes imagina o cansaço. Não é verdade? É veio chegando. Ô, Coscobeio. Eita, mundo velho. Ali embaixo, Goiabeira. Tá ficando longe, né? Dá pra ver a Boa Vista. Essa planagem muito grande. E mundo velho. Cheio de pataquara, né, filho de Deus? Cheio de altas e baixas e planícies. Esse é o mundo que Jesus fez, né? Bora. Vamos chegando. Tô doido pra chegar logo lá pro descer daqui. Ir pra minha rede, né? Pra minha rede, quero nem saber. Opa! Tá longe, mas eu vou. Como eu tava dizendo, os animais não é muito de subir aqui por conta disso, gente. Eles se cansam, né? Fica longe da água. Sobe, na hora que não tiver jeito, tem que vir. Porque aqui tem bastante comida. Pra criação aqui, pra gado. Bastante comida. Então ele sobe.
Mas é muito pouco as visitações deles aqui. Lá embaixo na planície tá cheio deles lá. Se eu dizer a vocês que eu já trabalhei aqui. Já trabalhei aqui. Bata a lembrança daquela época, a minha necessidade, trabalhar aqui fazendo cercas, destocando esses pastos aqui. Trabalhei muito. Muito. Aliás, nem só eu, como meus familiares e toda a nossa geração trabalhou fazendo isso para os fazendeiros, né? Lá vocês estão vendo a goiabeira, é lá embaixo, longe, já tá longe. Parece que a minha vinda aqui não vai dar para eu mostrar como eu queria. A vegetação aqui mudou um pouco, certo? Mas vou fechar aqui, se eu chegar no ponto principal. Na verdade, eu trabalhei muito aqui, como eu falei, nesse dito lugar aqui. Eu posso até dizer que essa cerca, pelo tempo que ela tá aqui, eu sei que ela já passou por algum conserto, mas eu tenho certeza que aqui tem estaca e arame, que tem minhas mãos, tem a digitada de minhas mãos, que eu trabalhei aqui, fazendo essa cerca. Não imaginaria que eu ia chegar nela aqui, mas e não tenho um pingo de receio de falar disso. Foi quem me sustentou naquela época. Eu já era cantor, só com violão e fazia serestinha no final de semana, mas trabalhava na roça, naquilo que era conveniente para mim. E isso aqui, eu estoquei tudo isso aqui. Gente, não vai dar para eu subir aqui não. Essa cerca aqui, ela tem outra cerca lá para o finalzinho. Deve dar aqui uns 50 metros para o término aí da serra, entendeu? Eu vou encerrar por aqui. Tá muito ruim de subir essa cerca. É curtinho demais o espaço. Eu não vou subir por cima para não prejudicar a cerca. E só vim mostrar isso aqui mesmo, viu pessoal? Aqui, desse lado aqui, desse outro proprietário, aqui existe ainda uma preservação. Caatinga, né? Aqui é caatinga. Beleza? Caatinga. Tá intacto aí ainda. E aqui já tem um campo de sisal. Por sinal, é uma palha muito boa, viu? Muito boa, de outros colegas aí. Aqui eu acho que é de nosso amigo Araújo. Eu acredito que sim, pelo meu conhecimento, né? Ele que toquei muito na boate dele no passado, me deu muita oportunidade lá. E é isso aí, fica a história da gente marcada, né? Lá dá para vocês verem, deixa eu ver, Coité, né? Dá para ver Coité lá no fundinho lá, dá para ver, né? Dá para ver. Então, gente, aqui é o Morro de João Carneiro, conhecido, né? Tá pertinho da goiabeira aqui, e a gente veio só mostrar para vocês aqui. Daqui eu vou lá para mostrar o povoado, a pracinha dos povoados lá, só para eu registrar esse momento. Beleza? Entre cansaço, tompe os barrancos. E aqui, daqui do alto, para você ver essas planícies. O mundão de Deus aí, né, pessoal? É isso aí. Isso é um registro para o nosso Coité Cultura. Fica lá na página do Coité Cultura, no YouTube. Vocês vão encontrar isso lá o tempo que quiser assistir. Além disso, vamos estar mostrando aqui no programa, logo mais, na íntegra, né? Transmitindo ao vivo, para todo mundo. Vou começar aqui o meu roteiro hoje aqui em Goiabeira, Coité Cultura. Mostrando aqui a minha terra natal, meu povoado. Tenho mostrado bastante povoado na nossa programação. Eu vou começar lá do início. Não vai dar para eu marcar, nem para mim filmar o povoado todo, mas vou tentar o máximo possível aqui, mostrar pelo menos as principal, né? Principal rua de Goiabeira. Eu que alcancei isso aqui. Chão purinho, né? Puro chão. Aqui tem uma palmeira linda aqui.
Eita, bora. Goiabeira, 9 quilômetros para dentro da sede do município. Tenho mostrado bastante povoado, tanto do município de Coité como de outra região. A gente tem mostrado a diversidade. Esse povoado evolui, né? Aqui são ruas recém-calçadas agora, na gestão do atual prefeito. Vamos mostrar aqui a principal, né? E aí a gente volta para o centro do povoado. E é isso que a gente quer mostrar lá no nosso Coité Cultura. E por que não mostrar aqui? Não mostrar aqui o meu povoado, onde eu nasci aqui. Na verdade não me criei aqui, né? Porque viajamos muito, meu pai viajou muito para fora, mas... E aqui está vindo uma criatura aqui, que foi o principal responsável pelos Judas de Goiabeira, a festividade com o Padre Codó. Tudo bom, Codó? Me dá pipoca. Estou filmando aqui a Goiabeira para a gente mostrar no programa lá. E você foi uns baluartes da época, quando fazia os Judas, fazia as festividades aqui. É os nossos amigos que nos assistem, Codó que foi representante aqui desse povoado. E hoje está aí só na sua boemia, né? Muito bem. Aqui é mais uma rua nova, né? Que quando eu saí daqui não existia essa rua, estava ainda em liberação de terrenos. Hoje pavimentada, né? Bacanagem. Aqui dá seguimento com as ruas que saem lá no Forrozão. E essa aqui é a saída para Salgadalhas, né? Sai aqui para Salgadalhas. Na verdade, essa é a saída de Salgadalho aqui. Muitas ruas para aqui, dentro desse bairro aqui, que desenvolveu muito. Lá em cima tem piscina, tem uma área de lazer, enfim. Aqui vai fazer de conta que eu estou no início aqui de umas ruas principais. Pois é, pessoal, estou chegando aqui na principal, vamos dizer assim, na sede mesmo, no centro. E mostrar para vocês aqui. É um povoado bonito, desenvolvido, né? Povoado que nossa população aqui não perturba a gestão, né? Todos os prefeitos que passaram em Coité têm dito isso. Goiabeira não perturba a gestão, né? E a principal, né? A avenida principal aqui. O compadre Acácio que está aí na sintonia, chegou por cá agora, aí é o povoado de Goiabeira, viu, compadre Acácio Gonçalves aí, gordiano, vem da gente aí. O povoado. Vou descambando aqui e tentar mostrar para vocês o máximo que eu puder. Aqui é a rua que dá seguimento a outro colégio, e também onde meu pai mora lá no finalzinho. Casa de pai minha e de mãe minha, e parente, primo, papagaio, gaiola. Aqui é o ponto da fofoca. Aqui é o comércio de manteiga, onde tem um bate-papo aqui dos meninos, tudo doidinho com o celular na mão. E aqui é o prato principal do pontinho de café. E aqui vocês estão vendo essas árvores, né, gente? Isso aqui, há uns anos atrás, isso aqui gerou uma polêmica danada. A gente plantando essas árvores e as pessoas quebrando essas árvores, com bobagem, modo de questão partidária. Eu me lembro muito bem disso. Lá nos 95, 96, por aí. Que benefício essas árvores não estão aqui hoje, né? E isso aqui na época foi uma confusão danada. Eu, irmão meu, a gente plantamos isso aqui, viu? Plantava isso aqui, fazia uma cerquinha de flecha. E as árvores hoje estão adultas aí, servindo para um bate-papo, ponto de cafezinho e assim. E aqui está o benefício feito, né? No anos 95, mais ou menos. Essa sombra aqui é uma área de lazer, a galera fica aí batendo papo entre amigos, tem um baralhozinho, tal e coisa e tal e coisa. E a gente vai mostrando para vocês aqui, viu? Aqui é a casa de Celori. Ele que foi representante aqui lá em 72 até 74. Né, compadre Adal? A casa de Celori, pai. Aqui é a casa do ex-vereador Vevé também. Ele também foi vereador aqui em 88 até 92, né? Isso aí. A história vai se repercutindo. Aqui é
é o rodoanel do povoado, que aqui descamba, sai para Coité, viu? Essa esquina aqui desce para Coité. É pavimentada também na gestão de Tom. Isso aqui era uma buraqueira danada. E cada um aqui fez a sua parte, né? Cada um fez sua parte. Cada gestor que passou aqui, um trouxe energia, água encanada, pavimentação, enfim. Nós já tivemos 3 casas de 3 representantes do povoado. Casa do seu Lori ali, casa de Vevé, ex-vereador, de 88 até 92. E aqui a casa dos pais de Padre Ariel, recém-eleito, que agora em janeiro toma posse, se Deus quiser. E a goiabeira é isso aí, né? Esse flamboante eu tava plantando mais meu irmão Veto e Gilvan. Quando a gente tava plantando isso aqui, meu irmão falou pra Gilvan, Gilvan, aqui quando essa árvore estiver adulta, o pessoal vai dizer aqui, ó, foi o final de Gilvan que plantou isso aqui. Mas tá aí, né? Tá aí servindo, uma sombra maravilhosa. O nosso povoado, viu, gente? Caminhando um pouquinho, vou mostrar até onde der certo. É grande, né? Daqui para sair de Lagoa da Vaca deve dar uns 800 metros a 900 metros. É isso aí. A principal aqui, um jardim bacana, né, pessoal? É a matriz aqui, ó. A igreja para um povoado, a gente considera uma igreja bem bacana, né? Bonita, zelada, cuidada. Muitos fiéis aqui. Muito bem, gente. Vou conseguir continuar aqui o bate-papo da nossa goiabeira aqui, dentro do nosso Coité Cultura. Eu vou começar a viajar mais para os povoados vizinhos, mostrar no nosso Coité Cultura aí, né, mais praças de povoados dentro do nosso município. Tenho mostrado muitos mais de fora. Os povoados de fora saíram para fazer matéria e tenho feito muito isso. Beleza? Essa aqui, gente, vocês, eu já ia passando aqui despercebido. Essa foi uma das primeiras casas de goiabeira. A casa de Seu Mazinho. Seu Mazinho, muito conhecido. E essa foi uma das primeiras casas. A reforma que ela já sofreu, mas não mexeu na estrutura, viu? Não mexeu na estrutura, passou a ser de outros moradores aqui, né? E hoje pertence aí a Val, o padre Val de Biô. E essa também é uma casa que tem uma história bacana, né? Essa casa aqui era do velho João Carneiro. Depois passou para seu Demiro, nos seus filhos. As árvores aqui tomou um pouco da frente. Mas essa casa também aqui tem sua história aqui, dentro do povoado. Aqui a gente via assistir a Copa do Mundo, só tinha televisão aqui, seu Valdemiro. E seu Lori tinha. Mas seu Valdemiro gostava da grandalha da casa dele, enchia a casa de gente. E na hora do gol era uma confusão danada. E aqui está a lembrança, né? Pertence à família hoje aqui, essa casa aqui. Muito bem, aqui é a casa foi de seu Romão, do compadre Antônio que assiste Coité Cultura. Eu vou virar aqui, gente, e mostrar mais outros relatos aqui. A nossa praça está bonita, mas Beco da Cutia. Aqui é o Beco da Cutia. Daqui descia para a boate ali de Araújo, onde a gente tocou muito. Comecei praticamente minha carreira aí na boate ali. Todo final de semana tinha um forró, uma seresta, o bar de 500 réis ali, do saudoso 500 réis. Enfim, a gente sabe contar muita história aqui do nosso povoado, né, pessoal? Muita história. Aqui tem umas palmeiras bonitas. Muita coisa bacana. A gente lembra, né? A gente lembra da nossa história aqui do nosso povoado. Aqui é um parquezinho infantil das crianças. E eu tô chegando no finalzinho aqui dessa avenida. Aqui é de umas casas também que tem relíquia da sua história. É a casa do compadre Mundinho, que hoje é dele. Compadre Alberto que nos assiste aí. Aqui é a casa do pai dele. Né, comadre Neuzito que assiste aí, comadre Neuzito, matando saudade, né? Que era a casa dos seus pais e hoje pertence à família. Aqui é a Assembleia de Deus, é a igreja da Assembleia de Deus. E lembrando a vocês que aqui, descendo aqui, a gente desce para Lagoa da Vaca, né? É um povoado, mas
tem um bairro aqui. Tem um bairro aqui que ainda tem muitos moradores aqui pra trás. Aqui eu vou mostrar aqui. E ali a creche, na saidinha aqui do povoado. E mostrando aqui pra vocês mais um ponto interessante, né? Que é a saída da Boa Vista. A saída da Boa Vista é essa aqui, ó. Aqui tinha uma batedeira ali, eu me lembro ainda quando jovem. Essa batedeira do final do Procópio tá ali fechada, né? A justiça fechou por conta de muitas questão de tempo de serviço de funcionário, e ela tá fechada lá. Dá pra ver, né? Esse bar aqui eu conheci de muitos anos. Aqui era o ponto de diversão. Aqui, ó, no Beco da Cutia, falado, né? Aqui tem uma placa aqui. Tem uma placa informativa aqui dizendo o quê? Proibido som automotivo, né? Exato, proibido som automotivo. Isso é uma decisão aí do proprietário, né? Muito bem. Vamos descendo, vamos descambando, vamos levando adiante. Goiabeira, Goiabeira, aqui a terra dos meninos bonitos. Pensa que aqui tem um cabas feio, desgraçado. E aí, Jack? Bom todo? Tô filmando aqui a terra da gente, que a terra dos homens mais bonita é de Coité, a gente, né? Não é não? Quem achar que não aceite, mas nós somos bonitos, somos. Nós somos bonitos e chega cedo. Olha que coisa bacana, né? Essas plantas que a gente plantamos, eu, Maivete e Gilvana naquela época. E deu tanta confusão naquele tempo. Uma questão bobagem de política, né? Uns achando que a gente estava fazendo puxamento de saco, mas a gente só queria o bem pro povo. Tá aí o benefício. Essas árvores aí, tudo adulta. E a gente que sofreu tanta resistência de algumas pessoas, não foram todas. Umas 4 ou 5, nós plantando e eles arrancando e nós ia atrás de novo. Mas conseguimos, né, plantar e tá aí, ó. Aí, ó, tudo aí servindo aí de bacanagem pro povoado. Muito bem, lazer, área de lazer. Chegando, a Goiabeira tá um povoado bastante desenvolvido. Bacana todo, viu, gente? Tem desenvolvido de uma forma bacana. Aqui nós temos grandes profissionais. Nós temos aqui pessoas na medicina, advogado, arquitetos, psicólogo, enfim, cantor. Temos aqui muitos profissionais na área de piso, né, na área de infraestrutura. Enfim, aqui tem muitas empresas independentes, viu? Que viajam o Brasil todo. E aqui é a saída de Goiabeira. É a saída do povoado, como eu falei para vocês, destino a Coité. Destino a Coité. Aqui vai Boa Vista, Lagoa da Vaca, correto? E aqui a gente sai aqui para Salgadalha e enfim. Esse é o ponto do bate-papo, aqui onde os colegas batem um papinho. Eu vou fechar aqui o bate-papo, pessoal. Coité Cultura é isso aí. Trazendo as informações para vocês. E eu vou fechar o papo aqui. E deixando aqui registrado no Coité Cultura. Povoado de Goiabeira. Povoado de Goiabeira. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos embora. Setembro passou com outubro e novembro. Já estamos em dezembro, meu Deus, que é de nós. Meu Deus. Assim fala o pobre do céu. Coité Cultura, antes de terminar esse bate-papo aqui, compadre velho, de Goiabeira, eu ainda vou mostrar um trechinho de Goiabeira aqui pra vocês. Não sai daí não, viu? Não sai daí não, né? Que o padre disse que chegou aí com o Madinesa Santana, todo mundo tá por casa, Zacari, com o padre Acácio, com o Gustavo Gordiano. Muito bem, a gente agradece a vocês aí. Se eu botar esse menino que o padre disse aqui pra cantar um pouquinho, eu vou voltar lá pra finalizar o papo de Goiabeira aí, pra nós fechar esse papo lá, como o Goiabeira tá um pouquinho bacaninho. Bora que o padre disse, vê seu menino aí.
compadre Edilson lá da Fortaleza, né, compadre Edilson? Amanhã tem mais vídeo pra gente mostrar dele aqui. O menino compadre Edilson tá lá vendo a gente também. Né, compadre Edilson? Obrigado pela audiência. A gente vai papocar aqui ainda a conversinha. Daqui por terminar o programa, eu vou passar outro vídeo aí dos meninos compadre Edilson lá, os coisas que eu vi. Inclusive tá estudando comigo aí, né, compadre Edilson? É, compadre Edilson, esse menininho bonitinho aí. Cadê ele? Aí, ó. Esse cabelzinho aí. Lá. Ficou bom todo, né, compadre Edilson? Compadre Jorge Watt chegou por cá, Jefferson Almeida aí, compadre Nailza, a Nailza Oliveira, gostei muito, Nilson Santana, da minha linda Vila Carneiro. Né? Bora lá ver o restinho do que eu propaguei lá. E hoje Goiabeira, dentro dessa propagação de Goiabeira, cadê Goiabeira aqui? Cadê Goiabeira? Água encanada. Dentro dessa propagação de Goiabeira, a gente tem um outro, uma coisa que brilhantilha mais nosso povoado, né? A gente não foi nas outras ruas, que está agora pavimentada recentemente, ganhou uma nova característica, né, assim, moderna, né? Mas a gente tem outros fatores para a gente mostrar aqui dentro da nossa programação, né? Isso aqui, cadê aqui um ponto importante? Cadê aqui? Foi o morro que eu mostrei, né? A Casa dos Vereadores, seu Vademir, seu Luri, compadre Vevé, que foi vereador nos anos 88. Agora aí a casa de compadre dos pais de Ariel, que vai tomar posse já, se Deus quiser. Né, compadre? José Albino tá por cá, lá em São Paulo, vendo a gente. Então, minha goiabeira véia, tá novinha, bonita. Pense que coisa que a gente pode dizer que fica velho e fica mais bonito, é povoado, é cidade que vai melhorando, vai ficando mais bonito, né, compadre? Vai ficando mais bonito. Aqui é a casa da mãe de compadre, cadê aqui? Eu vou chegar aqui pertinho da casa da mãe de compadre. Compadre, aí, a casa da mãe, dos pais de compadre Nesita, né, compadre Nesita? É, compadre Alberto, aí, a casa dos pais deles aí, ó. Hoje pertence a compadre Mundinho, um dos filhos, né? Compadre Nesita mata a saudade dessa casa amarela aí, que é a casa de compadre Gregório. Compadre Gregório, meu pai trabalhou muito para compadre Gregório aí. Então, nós temos história para falar de Goiabeira. Goiabeira que é um povoado que, como diz segundo aí os cabarré que já passou pelas prefeituras, né? Diz que Goiabeira não dá trabalho a prefeito. É um povo com uma Neusita que não fica de prefeitura enchendo o saco, né, compadrinho? É, compadre velho. Conheço aí. Tu conheces isso aqui, Zé Abino, velho? Tu conhece Goiabeira, Zé Abino? Tu tá lá em São Paulo, no coisa que eu vi. Aí a primeira casa de Goiabeira aí, viu, compadre? A primeira casa de Goiabeira, essa aí, essa amarela, é a casa de um parente nosso aí, né, compadre, velho? Do lado da casa de seu João Carneiro, né? E assim por diante, né? Aí tá aí o bambu gemendo e nós mostrando isso aí, né? Nem também tá vendo a gente lá, né? Nem tá na atividade lá vendo a gente. O homem nojento, um papagaio surdo, né, compadre, né? Muito bem, muito bem. Goiabeira tá bonita, viu, Zelinho? Goiabeira tá bonita, tá... aí, ó, Zelinho, essas árvores aí, Zelinho, foi nos anos 94 até 98, eu mais velho plantando isso aí, fazia uns trechinhos assim de flecha para poder, né, porque ele varria a rua aí e coletava o lixo, e ele ia aqui na prefeitura, pedia a Landim umas mudas de planta, trazia para aí fazia de flecha, e a gente cercando direitinho, molhando, não tinha esses canteiros aí, não tinha só o chão, né, naquela época só tinha o chão, e aí a gente plantando aí, os cabas com perversidade arrancando, mó de politicagem, né, mó de politicagem, depois disso... a gente resistiu em cima deles aí, e o pau quebrou bonito, aí teve uma discussão, briga, umas fofocarias, uns negócios, mas aí tá aí hoje, né? Ficou aí, as aves tudo são adultas, embelhantou a cidade, ficou o povoado bacana, por insistência da gente, né? Aí o bate-papo do pessoal, né, com o padre Miguel Danta, foram insistência. O pessoal entendia como politicagem, mas a gente estava querendo plantar para melhorar nosso povoado. Aí a casa do Palori, foi vereador em 72, do lado de Hamilton Rios, na época, seu Luri, seu eterno seu Luri. Essa outra casa aí de Vevé, foi vereador em 88, né, até 92, na gestão aí de Vertinho, até a gestão de finado Vando. E Vevé, um ex-vereador. Então, assim, a nossa história é uma história bacana, né? Goiabeira, que teve aí Codó como representante também, né, com o padre Codó, que eu mostrei no início aí.
Essa aí é a goiabeirinha, velha, né? Velha bonita toda aí, né, Pai Miguel? O pessoal de Goiabeira, um pessoal bom, o pessoal tá aí, tem muitos profissionais na área de saúde, tem advogado, psicólogo. Aí nós tem pessoal na área de piso, muita gente, profissionais que viajam esse Brasil todo aí, com empresa de infraestrutura. Nós tem aí muitos professores bons, né? Nós tem aí psicólogo, eu falei, tem advogado, tem cantor, tem viado, não sei, não tem não, né? Tem um bocado também. Diz o povo lá que tem um bocado de coisa assim. Ei, mundo velho, né, compadre? Tem nutricionista, tem professor de capoeira. Goiabeira, né? Tem uma bonita igreja também, tem um pedidor de esmola. Tem. Antigamente também tinha uma zona azul lá. Na zona azul, né, compadrezita? Também tem casa da tia. Muito bem, né, compadre, velho? Tem um doidinho aí, tem também um desvalido. Mas é isso mesmo, nós temos mais coisa boa do que coisa ruim, né? Então aí, compadre Miguel, muita história verdadeira, né, compadre Miguel? Portanto, é isso aí. Então a gente vamos, antes de terminar esse bate-papo, eu quero chegar aqui numa das igrejas mais bonitas da região. Eu posso falar, a Igreja Católica, com relação a um povoado. Aí, ó, essa igreja de Goiabeira aí, ó, um povoado, é Dureba, né? Um povoado muito bem feita, grande para o tamanho do povoado, né? Essa igreja aí é bonita, né? Para um povoado. Vamos que a gente tem aqui uns distritos que tem as igrejas. Salgadalho talvez esteja uma nesse porte, mas Salgadalho é uma mini cidade, né? Juazeirinho tem uma também parecida, mas não chega a esse tamanho. Lagoa do Meio, Aroeira, enfim. Então eu acho que a de Goiabeira está de bom tamanho aí para o povoado, né? Bonita, né? Bonita. Muitos devotos tem aí, festa do padroeiro aí, povoado, sacode o povoado todinho. Mal do mundo se não fosse as igrejas, né? De qualquer jeito, as igrejas ela tem ajudado muito a educação para o lado do bem. Né, compadre velho? Bora adiantar, compadrezita? Pronto, eu agora vou descambar lá, já mostrei todinho aí, né? Esse ponto interessante. Eu vou agora, para finalizar o papo de Goiabeira aqui, né, compadre Mildinho velho? Para finalizar a questão de Goiabeira aqui, como eu mostrei aqui no início da minha programação, eu mostrei também a festa do padroeiro aí, né? Vocês viram, de Coité, a cavalgada aí, ó. Eu subi lá no passadiço. Isso aí é um negócio, só entende quem é da roça, né, Zelinho? O passadiço aí, eu subi esse febrento velho aí, ó. Isso aí no tempo de criança, a gente ia buscar leite na casa dos tios, de um canto para outro, para não passar debaixo da seca. Os donos de roça criavam esse nome, era passadiço, né? Você passa por cima, não danifica a seca e também os donos não ficam chateados que você não vai quebrar o arame, né? Subi aí nesse morro. Quase eu desisti do meio do caminho, porque a altura danada. Aí depois eu vim mostrar o povoado, não é isso bem? Mas para eu fechar aqui meu bate-papo com vocês e dizer que Goiabeira está hoje civilizada e mais abrilhantada, que ganhou isso aqui, ó. Ganhou mais uma obra de arte, né, compadre? Quando estava na construção dessa quadra poliesportiva. E a gente eu tive aí o Coité Cultura fazendo essa matéria quando estava em construção, né? Eu disse, quando aprontar aqui, eu vou vir registrar isso aqui e mostrar para o povo, né? Se eu botar aqui, eu dar um grauzinho aqui, porque aqui já está no YouTube, já são coisas que já está lá no YouTube, aí eu diminuí um pouquinho para vocês verem melhor. Pronto. E aí, tá essa coisa bacana que Goiabeira já ganhou aí, que foi essa quadra poliesportiva, né? Grama sintética. Então, a gestão fez isso aí, muito bom para os meninos que gostam do esporte, né? Crianças, as pessoas da idade maior, avançada, e daí, né, tem umas escolinhas aí com o Padre Peu, que faz as escolinhas, com o Padre Lucas Pinto, que gosta também muito, né, com o Padre Peu? Deixa eu ver aqui, Peu. Peu, você é de um dos organizadores que gosta do baba aqui, de Goiabeira, faz parte disso voluntariamente. Isso aqui ficou bom, não foi, Peu? Ficou campo bacana mesmo aqui pra gente. Eu treinava no meu campo lá, você conhece lá, mas eu mudava um pra aqui. Até as crianças vieram mais agora, porque... A influência é outra, né, Peu? Tem essa estrutura bem profissional, né, aqui. Ô, Peu, você que tem do futebol, a criança que já está aqui nessa fase de aprendizagem, ele já sai daqui um profissionalzinho, né, Peu? A gente faz um trabalho bom aqui, um trabalho voltado também no aprendizado dele para futuramente para chegar algum clube aí profissional. Fazer essa base. Assim mesmo. Então, Pedro, de uma certa forma,
A gestão tá de parabéns, né, Pio? O prefeito Marcelo por ter feito isso, né, Pio? De parabéns, né? O Ariel conseguiu também isso aqui para nós, na comunidade. O esforço de Ariel conta muito, né? Com certeza. Valeu, Pepe, véi! Pois é, meus amigos, a gente que tivemos aqui quando deu ordem de serviço, né? E eu profetizei, falei, eu vou vir aqui quando for inaugurar. E aí já tá aqui as crianças, os seus babinhas, criança aqui de 8, 10 anos. Isso é um privilégio aí, os menininhos tudo alegre. E a gente vai aí estar com o Pai Jonas ali. E a gente, vamos aqui só registrando para vocês, como a gente falou no início da obra, né? É isso aí, muito bom, muito importante. E o que vale é isso aí, né? Daqui pode sair um profissional. E além disso, tira essas crianças das ruas, incentiva o esporte para a saúde. Tá de parabéns aí o prefeito Marcelo, a sua infraestrutura. Isso aí é o que é importante aí, né? Os menininhos aqui tudo bonitinho, torcendo para jogar daqui a pouquinho aí. É isso aí, o Coité Cultura, mostrando para vocês aí essa bacanagem aqui de Vila Goiabeira aqui. A terra do nosso vereador Ariel e também a minha terra natal, terra de Nilson Santana. E muito gratificante isso aqui, viu? Lembrando a vocês que aqui, ó, aqui é grama sintética, viu? Aqui é coisa dos Estados Unidos, aqui vem aqui é não, vem dos Estados Unidos. Aqui é coisa do que veio da China. Muito bem, Coité Cultura. Pois é, meus amigos, estou aqui com mais um atleta, Ravine, que é daqui do povoado. Tá feliz, Ravine, com essa quadra aqui, poliesportiva? Estou muito feliz, que quase todo dia eu venho aqui. Suas amigas vêm, suas coleguinhas, você bate o babinho aqui. Já existe times aqui no Coité, em Goiabeira, com essa faixa etária de idade sua? Já. Tem time já aqui? Tem. Dá para disputar um com o outro aqui já? Não, aqui só tem um. Só tem um time. Ficou bom para vocês aqui, que gostam do esporte? Antes brincava na onde vocês? Antes nós brincava no ginásio e naquela quadra. Certo. Então, muito bem. Obrigado aí, viu? Muito bem, muito bem. Estou fechando aqui o bate-papo. Estou aqui com o meu amigo Lucas Pinto, que sempre esteve interagindo com as crianças aqui no esporte há muito tempo. E hoje, Goiabeira ganha essa quadra aqui. Ficou bom, Lucas? Ah, Ninho, isso aí foi maravilhoso, maravilhoso. Tanto pra gente que já tá na idade veterana, né, pra manter o físico ali e tal, como essa gurizada. Você vê que é tanto de menino que joga aí todo dia, eu tô aqui com essa gurizada. Isso aí não tem dinheiro que paga o esporte. Não é, Ninho, ser campeão, não é isso. Sim. É interagir, é socialmente, é fazer atividade física, é estar em contato com a comunidade. Então isso aqui ficou maravilhoso. Esse campo aqui, sinceramente, é algo assim grandioso para a nossa comunidade. E está sendo usado e eu acredito que vai continuar sendo usado. Ô Lucas, você que sempre esteve interagindo, a gente já falou sobre isso, a dificuldade dos jovens, das crianças, por ser coisa voluntária. Uma quadra dessa natureza aqui incentiva mais as crianças, Lucas? Muito. Muito? Muito, porque o piso. O piso. A boniteza, a gente, tudo bem, mas por exemplo, ó, a bola não vai para longe. O conforto. Então, o conforto, justamente. Aí o piso, não desgasta a bola. Tem alguém organizando. Sim. Na nossa época, por exemplo, chegava alguém ali e esculhambava, a verdade esculhambava, é essa, né? Hoje não, hoje tem alguém para dizer, não, tem um horário. Então a gente chegou aqui, mas a gente tem que respeitar esse horário. Tem outra galera que quer entrar. Existe uma grade de programação. O risco de machucação também, né, Lucas? Entendeu? Então tudo isso facilita. E aí só ganha o esporte, só ganha a comunidade. Isso aqui, toda a comunidade tem que ter. Tem que ter, Lucas. Para incentivar e para agregar cada vez mais. Se os políticos fizessem o papel, teria vindo melhor, né? A gente, como jovem que só anda no celular, tem que ter um espaço para ele ver, né? Valeu, Lucas Pinto. Valeu. Pois é, meus amigos do Coité Cultura, estou com mais um amigo aqui, coterrâneo, que também gosta do esporte, Roberto. Ele que treina em Coité aí nas outras áreas de esporte. E aqui, só para acrescentar, Roberto, isso aqui ficou bom para Goiabeira, foi, Roberto? Para Goiabeira ficou um lustre. E para aqueles que querem participar e gostam de futebol, pode vir que nós abrange aqui. O prefeito está de parabéns com esse trabalho. Ô Roberto, você que gosta do esporte, eu me lembro que a gente, nossa idade está muito perto um do outro, nós que batia a baba aqui mesmo. Era uma pedra danada aqui, né, Roberto? Onde está sendo essa quadra hoje? Era uma pedra e tanto. Cansei de vir aqui mais urbano com um saquinho ou um balde, catando e jogando fora. Hoje está uma maravilha. Essa quadra aqui, Roberto, que a prefeitura fez, a gestão, dá para os meninos uma oportunidade única de daqui, Roberto, você que entende, daqui o incentivo de sair uma criança para ser treinado num time de futebol profissional, não pode, Roberto?
Pode sim, e hoje, cada dia mais, os times precisam de atleta do nível desse daí, já sai daqui reciclado, só vai chegar lá fazer mais uma capacitação pouca mesmo, já o garoto tem mais chance de ser despontado no futebol profissional. Porque aqui, Roberto, o campo ele é grama sintética, né? Uma área assim pro esporte semi-profissional já aqui, né, Roberto? Praticamente só não é profissional no termo do tamanho. Da personalidade do campo, da carreira, o conforto, né? Melhor, viu? Até menos bola gasta. Valeu, Roberto e Dini, que dançou um forró da porra já com a gente. Nós botamos pra torar no tempo passado, meu amigo, e aquelas brincadeiras suibizóias. Se voltasse atrás aquele tempo gostoso, nós não tinha como reclamar de nada desta vida. Valeu, Roberto, um abraço, meu amigo, obrigado. Pois é, meus amigos, essa é a realidade. Eu tive aqui, que vocês que nos assistem, né, viu a matéria que eu disse que eu profetizei. Só, gente, eu vou voltar aqui em nome de Jesus e mostrar o campo já entregue à população. E eu estou vindo aqui, né, no momento de baba, momento de lazer, né, e é isso aí. Aqui, além disso, é uma coisa tão bacana que até aqui o prefeito, a infraestrutura pensou em um lazer, gente, bacana. Povoado de Goiabeira, por isso que abraçou a ideia da gestão, deu a ele mais 4 anos aí, ele continuar, porque aqui está dentro da própria área do esporte, tem esse lazer para as crianças, aqueles que ainda não batem o babinha, mas já está aqui, vendo seus irmãozinhos jogando e balançando, né? Coisa bacana, bonitinho, bem cuidado, iluminação profissional, a escorregadeira. Então, a gente que é da parte da mídia, faz parte da mídia de Coité Cultura, Val César, Lucas Pinto, enfim, todos. Eu acredito que prestigia isso aqui e a comunidade, independente de política, valoriza e sabe que isso aqui foi uma obra que vai ficar na história, isso aqui vai valer por muito tempo. Vai depender da população cuidar disso aqui, que essas pessoas cuidem disso aqui, porque é uma obra muito bem feita, produto de primeira qualidade, e a gente fica parabenizado aqui. Valeu. Compadre Dadá, você chegou agora, veja aí a sua casa de onde você se criou aí, que não sei se você viu a matéria, compadre Dadá. Cadê aqui a casa do Celuri? Ele que foi representante aqui aí, lá no as aves hoje estão adultas aí. Viu, compadre Dadá? Você que chegou agora aí, compadre Dadá, veja aí. De cafezinho e assim. A sua goiabeira também, né? A casa de compadre Luri, de compadre Vevé. Se eu for mostrar rapidinho aqui pra você não ficar sem ver aí a sua história também, viu, compadre? De lazer, a galera fica aí batendo papo entre amigos, tem um baralhozinho, tal e coisa. E a gente vai mostrando pra vocês aqui, viu? Aqui é a casa de Celuri. Ele que foi representante aqui lá em 72 até 74. Né, compadre Dadá? A casa de Celuri, pai. Aqui é a casa do ex-vereador Vevé também. Ele também foi vereador aqui em 88 até 92, né? Isso aí. A história vai se repercutindo. Muito bem, o pessoal que está vendo a gente aí, as audiências, obrigado pelas audiências, né, compadre Dadá? A gente agradece aí também a terra do professor Robenilton, né? Que é a terra Goiabeira, recém-eleito também, né? Mais um vereador aí que vai tomar posse no dia 1º, né? Se Deus quiser. Muito bem. É disso que a gente precisa, de estrutura para a gente adiantar a vida e poder o povoado melhorar um carinho. Setembro passou com outubro e novembro, já estamos em dezembro, meu Deus, que é de nós. Meu Deus. Assim fala o pobre do seco Nordeste, com medo da peste, da fome feroz. Eu não fumava, eu não bebia. Antes de perder você, eu tinha paz, tinha alegria. Antes de perder você, eu não chorava, eu não sofria. Não sou mais como era.
tenho chorado feito bobo. Se hoje eu não te esquecer, amor, amanhã bebo de novo. A maldade do tempo fez eu me afastar de você. E quando chega a noite, eu não consigo dormir. E meu coração acelera. E eu sozinho tô aqui. Eu vou do lado da cama. Eu vim pra A vida de jovem é pra frente demais, né, compadre Roberto? Aí é lá, é os meninos que o Padre Edilson lá na Fortaleza de Salgadalha, mandando pra gente. A gente vai organizar esses dois vídeos aí, fazer uma adição bacaninha aqui pra gente tocar os meninos lá do Fortaleza Salgadalha, viu, compadre velho? Fortaleza com o Padre Edilson, velho. Meu patrão, eu vou embora da seca, Deus me defenda. Talvez na sua fazenda eu não apareça mais. Sem pai, sem mãe, nem parente, sem cobertor e sem rede, pra não ver de fome e sede morrerem seus animais. Patrão, eu não posso mais tomar conta do seu gado. Está pouco meu ordenado, minha esperança morreu. Peço perdão ao Senhor, desculpa a sua senhora, que amanhã vou embora, ver se no sertão choveu. Meu povo já se esqueceu, não sabe se estou vivo, e eu aqui sendo um cativo, trabalhando para o Senhor. Ei, Coscobeio, é bonito demais o sertanejo, sofrido, mas mexe com a renda, é, compadre Roberto? Não tem jeito pra nós não ficar assim, abalado um cadinho. O que é isso aqui? O que é isso aqui? É um forró da bufa. Falando de amor no forró. Simbora, Nilson Santana, ao vivo. Cansei de me perder no caminho dessa madrugada. Ele monta nuvem, chora na calçada. Amigo das estrelas buscando carinho. Também preciso ser feliz e tem que ser agora. Não a vida passa no romper da aurora. E no piscar de olho a gente está sozinho. Coração tá cansado, ferido, abandonado, tá pedindo amor, querendo sonhar. Um afeto marinho, uma noite pra matar a saudade, milhões de beijos pra virar. E quando você chegar, vai chover amor, do terra e mar, mel e beija-flor, feito rio e verso, peixe pescador. E quando você chegar, muda até o tempo, tempestade vira calmaria e vento, só vai dar você no meu pensamento. Na madrugada, vou juntar a luz de vela depois do amor, fala com nós. Um forró desse aí, comadrezinha, aí um forró desse aí acontece casamento. Aí o cara arruma namorada através de um forró desse aí, né? Aí pode formar um casamento. Aí pode acabar um casamento. Também pode acabar o casamento. Você tá mentindo. Não, eu não tô mentindo, não. Você tá mentindo. Eu tô falando a verdade. Você tá mentindo. Pode. Aí daí pode acontecer um namoro bom, né, compadre? Daí casar, nascer os meninos. Pode também ter isso que eu falei, né, compadre? Pode. Você tá mentindo. Eu não tô não, eu tô falando a verdade. Você tá mentindo.
Os bujuganos podem se lascar aí também, né? Boa noite, do Bucha Grande. Pode se lascar também, né? Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, É hein? terrível, Deus compadre. é Mas mais. a vida é feita pra gente estar feliz, né, compadre? Tudo pode, né, compadre Pedro? Tudo pode. Pode tudo e tudo pode. Chove lá fora, aqui dentro chove já demais. Em nossos lençóis. Na madrugada, o jantar, a luz de vela depois do amor. Fala por nós. Chove lá fora, aqui dentro chove já demais. Em nossos lençóis. Nil Santana, falando de amor no forró. Ao vivo. E quando você chegar, vai chover amor. Feito terra e mar, mel e beija-flor. Feito rio inverso, peixe pescador. E quando você chegar, muda até o tempo. Tempestade e vida, calmaria e vento. Só vai dar você no meu pensamento. Na madrugada que o pau quebra direitinho. Eu vou fechar o Coité Cultura de hoje, botar a muliquinha da vaca errada aqui pra fechar, né? Simbolizando aí nosso sertão velho, né, compadre velho? Aí, comadre Desita, aí, compadre Zacarias aí, compadre Alberto, compadre Jambe Pereira, quem tá por cá aqui, o padre Mildinho do Forró, repente, mais a gente aqui, compadre Ociel Silva, né, compadre Ociel, obrigado aí, Ociel, compadre Alberto Santos também tá por cá, Miguel Alberto. Alberto Santos e Alberto Matheus, tá mais a gente. Compadre Eri, né, Eri? Forró Bom da Gota Serena, né, compadre Eri? Compadre Eri, muito bem. Compadre Dadal Araújo, filho do compadre Luli, tá vendo a gente aí? Compadre Mildinho lá na Tiririca. Ana Almeida, Miguel Dantas, tá mais a gente. Lá na Zagadaia, compadre Edivaldo Silva aí, do papagaio, Divan velho. Do mundo dos canários, né, compadre velho? José Albino, conhece Goiabeira, né, Zé Albino? Tá em São Paulo, desconhece Goiabeira. Vem no vídeo de Goiabeira aí, Zelinho Santana, tá mais a gente aí. Muito bem, Jorge Arte de Juazeirinho, tá na programação, minha compadre Jefferson Almeida, Jefferson Ramos Santana, que é o outro Jefferson meu aqui, Anaíldes Oliveira, é das Goiabeiras, né? É a mulher, a mãe do compadre Pino, lá do forró do compadre Pino, vem na gente. Muito bem, né, Anaíldes aí, obrigado, Neuza Santana. É Di Suave, filho da Pet, lá é Di Suave, é o mãe do pai do menininho aí, cantando lá da Fortaleza Salgadaira, vem na gente, né, Zacarias? É, compadre Acácio Gonçalves Gordiano, vem na gente. Muito bem, compadre Acácio aí, Delvan Velho, já falei, né, compadre Jário? Cardozinho da Bahia, mais a gente aqui, compadre Mundim. Cadê os outros que estão aqui, os furun que chegou aqui, que já foi embora? Vamos embora e nós vamos voltar aqui na quarta-feira, se Deus der permissão. Vamos dormir em paz. Vá comer os cuscuz de vocês para lá e para de reclamar da vida, né, compadre? Até o próximo programa, né, compadre Zita? Vão comer os cuscuz de vocês para lá com esses cuscuzinhos velho, fraco. Você não sabe fazer cuscuz temperado. Você não sabe fazer um cuscuzinho para fazer uma farofa, né, com um temperinho verde, um ovinho, um tocinzinho torrado. Aí você sabe o que é a vida. Você tem uma sustância assim de coisar e levantar do chão, comendo esses pão velho fraco aí, você tem que ficar desnutrido, né? Vou comer meu cuscuz agora, e agora, quarta-feira, se Deus der direito, a gente volta por cá, né? Se for da permissão dele, porque tudo que acontece é a permissão dele. Ele disse que uma folha não cai da árvore se não for a permissão dele. Então, está tudo na mão de Jesus Cristo, né? Não está na mão do homem, mas Deus também dá permissão para o homem tocar a vida, né? Que Deus está lá no céu e nós estamos aqui na terra penando. Né, compadre Alberto? Aqui não é fácil, não. Aqui o bambu geme, aqui o negócio é ardeloso, o sol aqui é quente, tem hora que tem frio, tem hora que tem chuva, porque se o homem achar muita moleza, ele esquece do Criador, e o Criador não quer perder ninguém. É verdade que Deus, o Criador, Jesus Cristo, quer salvar todos, né? Não tem ninguém melhor que ninguém aí, tem uns errando mais do que outros, mas a Bíblia diz que ele olha de céu à terra, não vê um justo sequer que não possa ser falho ou ser próprio enganador. Se ele olha de céu à terra, na quantidade de gente que tem no mundo, quem está dizendo é a Bíblia. Meu Pai olha de céu à terra, não vê um justo sequer que não possa ser falho e falhar. Então, não tem que ninguém estar aí querendo ser o bambambam, porque quando não gosta de uma coisa ali, mas erra ali de outro jeito, né? Às vezes o cara deixa de ir na igreja porque o padre
fez lá umas cobranças, pediu umas coisas, não sei o que, não deu, e muitas vezes gasta com uma coisa que não deve e reclama de outras coisas. Outros, mesmo assim, nas igrejas evangélicas, em todo lugar é desse jeito, falando de uma coisa e de outra, e ninguém procura agradar o Criador, que é fazer o bem, que é ter amor próprio, parar de falar. A gente fala muitas neiras no nosso dia a dia, e Jesus fica triste com isso, viu, Comadel? Não é verdade, Comadel? O Criador fica triste. Se ele foi manso, ele diz assim, ó, seja manso e humilde de coração, porque esses humildes herdarão a terra. Se ele pediu para a gente ser manso, claro que é difícil, né, Palazzo? A gente ter a hombridade de poder ser mais calmo com as pessoas, não desejar mal para os outros, ficar apontando os erros dos outros e não olhar para si próprio, né? Eu tenho me policiado a cada dia mais, eu tenho procurado sair de roda de pessoas que só falam coisas feias, que botam a gente para baixo. Nego, Pai Jaime, conversar com pessoas que tragam alegria, que proporcionam para você um momento de alegria ali. Se discordar de alguma coisa, mas fale com um tom de amor, não fale com agressividade, porque se o próprio Jesus disse que Deus olha de céu à terra, não vê um justo sequer, então não tem que ninguém estar apontando para ninguém, querendo ser o bambamã, porque na verdade tem pecado, tem erro, e pecado por pecado, tudo é pecado. Então, cada um seja mais manso, seja mais humilde, não deseje mal assim, não fale que é o certo é aquilo, que fulano está errado, que ciclano não sabe fazer as coisas. Deixe fazer, se você não concorda, é um direito seu, mas não agrida com palavras de baixo escalão, não ofenda seu próximo, porque Jesus não fica satisfeito com isso. E se ele esteve aqui 33 anos, suportou tanta coisa e foi agredido tanto ele foi sempre manso, nunca alterou a sua voz e nunca desejou mal a ninguém. E é por aí que vai. Eu tenho aprendido cada dia que passa, eu tenho me afastado de bate-papo de pessoas negativas, pessoas que se acham que é santo e não é, pessoas que acham que pode ter o direito de apontar para mim, para outros, para quem quer que seja. Tem gente que acha que está indo para a igreja, porque vai para a missa todo domingo e eu não vou, eu vai para a igreja evangélica e eu não vou, diz que meu forró é maldição, né? Tem gente que fala isso, viu, Padre Jaime? Tem gente que diz isso, que meu forró é maldição. Tem pessoas que falam porque fulano de tal faz um churrasco ali com a família, final de ano, come um bolo, um negócio. Tem pessoas que acham que aquilo ali é pecado de morrer, de morte. A Bíblia diz, alegrais com quem se alegrais, chorais com quem chorais. Se o momento é de tristeza, chorais com aqueles ali que estão chorando. Se é de alegria, se alegrais o coração. Não é porque o caba está fazendo uma brincadeira na sua casa ou que seja pecado de morte. Então, eu quero me afastar disso, eu quero aprender cada vez mais. Eu quero estar no meio de pessoas melhor do que eu, no sentido de aprendizagem. Que se você estiver no meio de pessoas de baixo escalão, você vai aprender o quê? É nomes feios, é palavreados, é desejar mal para o próximo. E isso não é do agrado de Deus, né? Deus quer que o homem prospere, que o homem viva alegre, o homem seja trabalhador. Tem uma série de gente aí, Zacarias, tem uma série de pessoas na nossa sociedade, uma sociedade hipócritas, que as pessoas não gostam de quem avançam. As pessoas desejam mal para aquelas pessoas que avançam, que compram um carro novo, que tem um bom comércio, que faz um prédio, que compram uma boa roça, ou coisas dessa natureza. Ah, não, você não pode avançar não, que você já é filho disso e filho daquilo. Isso não é de Deus. Deus também deu o direito que as pessoas avançassem. E a pessoa corre atrás. Quer dizer que é justo. É justo eu que eu amanheço 5 horas da manhã, já estou de pé, lutando, economizando para ter um lazer. Aí o caba que pega, joga tudo fora, preguiçoso, agorento, não prospera, aí eu sou o filho da gota. Filho da gota rico, não tem isso? Tem muito isso. Então eu quero estar perto de pessoas que me tragam alegria, pessoas que eu bato um papo, que ele pode ser da religião católica, eu posso ser da evangélica, eu posso ser da batista, não importa a religião dele. Eu quero estar com pessoas que me dê palavreado bonito, que fale coisas para alegrar o próximo, o amigo ali, o pobrezinho. Eu não quero ninguém perto de mim com palavras de apontar para A e para B, porque se você olhar para trás, o bambu geme, viu? Chama, menino, é sucesso, Manozinha Vaqueiro. Chegando
mês de novembro, dando a primeira chuva, reúne-se a vaqueirama em frente à casa calhada e vai olhar no campo parte se a rama já tá fechada. O vaqueiro da fazenda é quem se rouba primeiro, montado em cavalo brabo, bonito e muito ligeiro, e sai no campo pensando na filha do fazendeiro. Corre dentro da caatinga, rolando em cima da serra, se desviando de espinho, unha de gato em favela, a boia em versos pensando na beleza da donzela, dizendo em seu aboio, vaca mansa e bonita,